Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc foi uma camponesa que teve participação relevante na Guerra dos 100 Anos, liderando as tropas de Carlos VII em conquistas importantes. Capturada pelos ingleses, foi julgada e condenada à morte na fogueira por bruxaria, sendo executada aos 19 anos de idade. No século XX, teve sua imagem reabilitada e hoje é uma das grandes guerreiras da história francesa. Joana d'Arc nasceu em Domremy, vila no nordeste da França, no ano 1412. Atualmente, a vila onde ela nasceu se chama Domremy-la-Pucelle, como forma de homenageá-la, pois Pucelle significa donzela. Uma das formas pelas quais ela ficou conhecida foi Donzela de Orleans. O dia do nascimento de Joana é alvo de debate e muitos acreditam que ela tenha nascido em 6 de janeiro. Joana d'Arc era uma camponesa e filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romée. Os pais dela possuíam uma pequena terra de onde tiravam seu sustento e Jacques ainda cumpria funções como coletor de impostos local. Joana d'Arc foi a filha caçula do casal, que ao todo teve 5 filhos. Sua criação foi bastante católica. No século XV, a França enfrentava as consequências da Guerra dos 100 Anos, um conflito dinástico que se estendeu ao longo de 116 anos, o que foi marcado por alguns intervalos. O desentendimento entre franceses e ingleses se iniciou em 1328, quando Carlos IV, rei da França, morreu e não deixou herdeiros diretos para assumir o trono. O rei da Inglaterra, Eduardo III, alegou ter direito ao trono francês, porque possuía descendência com Carlos IV por via materna. Acontece que a possibilidade de um monarca inglês ser coroado como rei da França não agradou a nobreza, que temia que isso fosse se transformar em perda de autonomia. Assim, a pretensão de Eduardo III foi rejeitada com base na Lei Sálica, lei francesa que proibia que mulheres e seus descendentes assumissem o trono do país. Assim, Filipe IV foi coroado rei francês, o que criou um certo desgaste nas relações entre ingleses e franceses. A aliança da França com a Escócia acabou motivando o início da Guerra dos 100 Anos, em 1337. A guerra com a Inglaterra se relacionava com Joana d'Arc, da mesma forma como se relacionava com a vida de milhares de outros camponeses. O conflito trazia destruição para a terra destruída produzia menos, a produção reduzida causava fome e a fome enfraquecia uma população paupérrima, trazendo-lhe doenças. Além disso, os camponeses viam suas vidas sendo ameaçadas toda vez que o ataque inimigo acontecia. A própria vila em que Joana d'Arc nasceu já tinha sido atacada por borgonhões, aliados dos ingleses. A criação religiosa somada à vontade de ver a guerra acabar transformou Joana d'Arc em um dos grandes nomes da história da França. Joana d'Arc alegava que tinha visões e ouvia as vozes do arcanjo Miguel, da Santa Catarina de Alexandria e da Santa Margarida de Antioquia. Nessas aparições sobrenaturais, ela era orientada a tomar parte na guerra contra os ingleses para expulsá-los da França e para garantir a coroação de Carlos VII,
o rei da França. Segundo Joana d'Arc, as aparições sobrenaturais aconteciam desde que ela tinha 13 anos de idade. E aos 16 anos, ela decidiu tomar parte na guerra. Assim, Joana d'Arc pediu para ser levada para Vancouleurs, local onde existia uma guarnição francesa liderada por Robert de Baudricourt. Lá ela foi falar com Baudricourt para que ele arranjasse um transporte que a levasse a Chinon para encontrar o rei. Outro mistério que envolve o encontro de Joana d'Arc com o rei francês foi como ela conseguiu convencer Carlos VII a dar tudo o que ela precisava: homens, armas, armaduras, o comando das tropas. E assim, Joana d'Arc participou ativamente da Guerra dos 100 Anos. Mas entre os historiadores existe certa polêmica acerca do grau de envolvimento dela. Muitos historiadores desacreditam que ela tenha lutado no campo das batalhas. De acordo com eles, ela apenas cumpriu papéis que envolviam a montagem da estratégia e preparação das tropas, assim como a motivação dos soldados. Apesar disso, Joana d'Arc foi fundamental para 2 vitórias expressivas da França, em Orleans e em Reims. Reims, inclusive, era o local onde tradicionalmente os monarcas franceses eram coroados. A conquista dessa cidade permitiu a coroação de Carlos VII, em 17 de julho de 1429. Apesar das vitórias expressivas, Joana d'Arc também conheceu derrotas, como foi no caso do fracassado Cerco de Paris, ainda em 1429. Em 1430, os bourguignons capturaram Joana d'Arc durante a Batalha de Compiègne. Ela foi levada para os ingleses e permaneceu aprisionada, pois seria levada para o julgamento. Os ingleses queriam tirar a credibilidade de Joana d'Arc para tornar a coroação de Carlos VII sem validade. O julgamento de Joana d'Arc estendeu-se por 4 semanas e dezenas de acusações se acumularam. No final, o fato de usar roupas masculinas e a alegação de que ouvia vozes se tornaram os fatores para sua condenação. Em virtude da acusação de bruxaria, as vozes que ela ouvia foram tidas como vozes emitidas pelo demônio. Joana d'Arc foi condenada à morte na fogueira. A execução aconteceu no dia 30 de maio de 1431, em praça pública, na cidade de Rouen. Conta-se que no dia que ela recebeu o sacramento da Eucaristia, foi vestida de branco e levada para a sua execução. Joana d'Arc foi queimada viva, e os relatos contam que ela gritava por Jesus Cristo. Na ocasião, ela tinha 19 anos. Carlos VII não fez nada para tentar salvar Joana d'Arc. Entretanto, depois que ela faleceu, ele procurou atuar para que ela tivesse seu processo anulado na Inquisição, pois ter a sua imagem ligada com a mulher que condenada por bruxaria não era bom para o seu reinado. Assim, ele obteve do Papa Calixto III a anulação da condenação de Joana d'Arc. A imagem de Joana d'Arc foi reabilitada e completou no século XX, quando ela foi beatificada e canonizada. Sua beatificação aconteceu em 1909 e a canonização foi realizada pelo Papa Bento XV em 1920. Esse acontecimento foi parte de um esforço da Igreja Católica de reatar laços com a França, país que foi extremamente secularizado a partir da Revolução Francesa.
Atualmente, a Santa Joana d'Arc é considerada padroeira nacional da França e existe uma data comemorativa para ela, 30 de maio. Minha mãe era muito devota de Santa Joana d'Arc. É com muito carinho que eu faço esse vídeo dedicado à minha mãe, Eva Maria.